Bom, vamos iniciar nossos estudos. Vamos falar agora o tema bioética e relações humanas no trabalho. Primeiro, para a gente saber, entender o que quer dizer esse tema, vamos falar sobre o conceito da bioética. Então, a bioética é uma prática aplicada, chamada também de ética prática, que visa dar conta dos conflitos e controvérsias morais implicados pela prática no âmbito das ciências da vida e da saúde, do ponto de vista de alguns sistemas de valores. Isso quer dizer o quê? Que a bioética, ela trabalha com a segurança da vida, né? Então, é uma parte da ética que fala a respeito de quê? De que você deve preservar a vida humana e animal de experiências que venham a trazer danos ou até a morte, e até mesmo a bioética, ela normatiza situações em que pode ser feita a prática do aborto, né? Aqui no nosso país é ilegal. Então, a bioética, ela tem um código dela próprio, né, que é o Código de Bioética, principalmente voltado para a área de saúde, que diz que se desligar o aparelho da pessoa que ainda está com órgãos vitais funcionando, você está induzindo a eutanásia. Então, a eutanásia, ela fere um código de ética. Então, tudo aquilo que vai de encontro maléfico ou experimentações à vida humana e animal, ela é norteada, baseada pelo código de ética entre poder e não poder. Quando nós vimos agora, passamos por uma situação que poderia ser lançado logo a vacina assim que a primeira foi criada, mas não foi feita. Por que não foi feita? Não foi feita porque antes tinha que haver objeto de estudo em animais, para depois haver grupo de estudos, pessoas tomando, para depois lançar para a comunidade. Então, a bioética, ela norteia as experiências, o lado científico e normativo de segurança à vida. Então, existe também outro conceito que ele é mais sistemático, ou seja, a bioética é o estudo sistemático das divisões da moral, quer dizer, dos valores, das moral, né? Incluindo as decisões e condutas políticas, como assim, das ciências da vida e atenção à saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas em um cenário interdisciplinar. Então, a bioética, como eu falei anteriormente, ela trata das questões voltadas à experimentação, ao estudo e à preservação e integridade da vida, ok? Por isso também que existe um grupo que é contra as experiências em ratos, né? Estimular células cancerígenas em rato para ver como ela se desenvolve, traz sofrimento animal. Então, a Associação Protetora dos Animais está sempre em conflito com a bioética, porque é feita experimentações em animais. Vamos para uma parte bastante interessante da do nosso relacionamento, né? Interpessoal, social e profissional. Então, nós vamos falar agora das relações humanas no trabalho. O que é que você entende por relações humanas? Quando você junta essas duas palavras, traduzem o significado do convívio social humano. Então, relações humanas é o convívio humano. Agora, como é que a gente faz essa relação humana no trabalho? Bom, a relação humana no trabalho ocorre de uma maneira ininterrupta, porque mesmo que você esteja trabalhando em casa, mesmo que você esteja trabalhando em frente de um computador, você está trabalhando com alguém. Você não trabalha só, você trabalha com alguém, para alguém ou por alguém. Então, mesmo que você esteja escrevendo um livro, você vai precisar de alguém para te orientar em determinado tipo de assunto, temas
ou qualquer outro elemento que seja. Então, as relações humanas no trabalho, ela é ininterrupta a partir da interação entre duas ou mais pessoas. Essa habilidade é essencial para obter um clima organizacional, né, produtivo e harmonioso. Por quê? Porque isso vai gerar uma empatia, vai desenvolver um espírito de colaboração, onde vai chegar a um único objetivo, né, que é o bom desenvolvimento do trabalho. Então, nós observamos que existem os 10 mandamentos para uma boa relação no seu ambiente de trabalho. O primeiro mandamento, ele diz que é fale. Fale o quê? Com as pessoas, converse com elas, tenha uma eloquência verbal, exponha a situação, propague a boa informação, não o fuxico, não o erro do colega, não a falta de algum elemento, de algum equipamento, enfim, algo negativo. Propague sempre o que é bom. Não há nada tão agradável e animado quanto uma palavra de saudação, principalmente, né, quando você fala essa palavra, bom dia, olá, como vai? Sempre com um sorriso expressivo. Ah, mas eu não sou assim, eu sou tímida, isso é coisa de pessoas também, eu acho muito falso. Não, se você praticar isso em você, até que você seja tímida, você faz, olá, pelo menos você não vai dizer oi, é bem diferente, né? Então não está se falando em você afinar a voz, virar os olhos, mexer com a mãozinha, nada disso. É você usar um método de expressão na sua fala que leve à tranquilidade e que você chegue até o meio de comunicação. Sorria. Quando você sorri, você adiciona 72 músculos, né? E para franzir a testa, né? Você só vai franzir 14. Então é melhor você franzir 72, que o músculo, cada vez que ele estende e encolhe, ele fica mais resistente. Pegue um colega, uma pessoa que chega ao seu trabalho, chame-a pelo nome, não use apelido, não faça ei, psiu, fia, fio, isso é horrível, entendeu? Chame sempre a pessoa pelo nome. Como é seu nome? Ah, me chamam de Papito. Papito não é nome, Papito é apelido. Sim, mas seu nome é como? José Antônio. Ah, José Antônio. Ah, seu José Antônio. Ah, dona Margarida. Ah, senhora Julieta. Ó, minha querida criança Paulinha, né? Paula. Então, isso é sempre bom, chamar a pessoa pelo nome. Isso soa agradável para o ouvido das pessoas, né? Ah, mas eu tô tão acostumado que me chamem de cara de mula. Sim, lá, na sua relação social, amigável, do seu núcleo familiar. Aqui, para eu me relacionar com você, ter uma boa relação, eu preciso de seu nome. E não existe ninguém que pai e mãe batizou com cara de burro. Seu nome é como? Pedro. Então, Pedro. Tá certo? Seja um amigo prestativo. Claro que sim, esteja sempre disponível. Quem abre a porta da sua casa jamais terá do seu vizinho fechada, né? Então, se mantenha prestativo dentro dos seus limites e sem haver prejuízo para você, porque tudo na vida tem limite. Se você não pode ser prestativo a uma pessoa, pelo menos seja prestativo indicando alguém que possa servir. Seja cordial, fale, haja com toda a sinceridade, né? Tudo que você fizer, faça com prazer, faça com boa vontade. Mesmo que você esteja morrendo de cansado, sabendo que aquilo ali já está no seu limite, respire fundo, peça forças no seu eu interior e diga: eu posso, eu consigo e eu vou. E aí vai, mas vai de forma prazerosa. Mantenha sempre o interesse,
esse interesse, ele é primordialmente, sinceramente, pelos outros. Mostre que as coisas da qual gostam e com as quais se preocupam também têm um valor para você, de uma forma espontânea, sem precisar se envolver diretamente. Tipo, você vai trabalhar em uma empresa, você está trabalhando em um hospital, né? E você se depara com uma situação de que a pessoa precisa de uma ajuda de marcar, de indicação de uma consulta para um parente, né? Então, você, não é comigo não. Isso aí, procure ver com regulação, procure ver não sei aonde, procure ver... Não, eu vou tentar te ajudar, a ajudar o seu parente a conseguir isso. Se você sabe, você já indica, já informa. Se você não sabe, você vai em busca daquilo. Isso já é o interesse, né? Tenha interesse em ouvir, mas não é ouvir por ouvir, é ouvir e assimilar. Também é uma forma de você mostrar que o outro é importante para você. Seja generoso em elogiar. Sabe por quê? Porque às vezes você elogia tanto que você termina criticando, né? Os líderes, eles sempre elogiam. Os líderes sabem encorajar e dar confiança. E com isso, ele eleva o outro, né? Então, você precisa ser generoso e saber elogiar. Saiba considerar o sentimento dos outros. O que é isso? Existem 3 lados em qualquer controvérsia: o seu, o do outro e o que está certo. Então, você considerar o sentimento do outro é você se colocar no lugar do outro, assim como você se preocupar com a opinião do outro. O que é que isso quer dizer? Que existe 3 comportamentos para você se preocupar com o outro. Ouça, aprenda e saiba elogiar. Não só criticar, e sim elogiar. E procure apresentar um excelente trabalho. O que realmente nessa nossa vida temos de importante é aquilo que fazemos para o outro. Aí você se depara, né, com a situação assim: pessoas conversando uma com a outra no seu ambiente de trabalho, pessoas compartilhando no momento do trabalho um cafezinho, né? E todas com um único objetivo de chegar ao resultado, que é a boa prática laboral. E pensar assim: relações interpessoais. Ao lidar com pessoas, lembre-se de que você não está lidando com seres lógicos, e sim com seres emocional, né? Então tem aí Dali Carnegie, e aí você observa que é um pensamento. Você não pensar que o outro é só matéria, mas é mais emoção. Ok? Então, após você fazer esse pensamento, você pense nas 6 palavras mais importantes. Aceitar o seu erro, admito que errei. É das 5 palavras mais importantes. Você faz um bom trabalho, né? É a 4ª palavra mais importante. Qual a sua opinião? As 3 palavras mais importantes. Faça o favor. As 2 palavras mais importantes. Muito obrigado. E aí você vem para a mais importante de todas: nós. Já que a equipe é resultado da soma das características de cada um dos seus membros. Então, não existe você trabalhar em um ambiente e não admitir que o erro é seu. Essas são 5 palavras mais importantes.
você fazer um bom trabalho. Essas são as 4 palavras mais importantes. Qual a sua opinião? Quais as 3 palavras mais importantes? Faça o favor. As 2 palavras mais importantes. Muito obrigado. Palavra mais importante que é o nós. Por quê? Porque você está trabalhando em equipe. Então você não pode se colocar como primordial, único, como é que eu diria? Egocêntrico, porque achando que só porque você está ali, tem um determinado conhecimento, que você é o gestor de tudo que está ao seu redor. Então você não pensa nunca em nós. Então você não vai ter uma boa relação de trabalho. Liderança. Liderança é como o líder deve tratar o relacionamento interpessoal. Como é que ele deve tratar esse processo? Esse processo, ele é um processo de condução. Ele conduz um grupo de pessoas. É uma habilidade de motivar e influenciar os liderados para que contribuam voluntariamente da melhor forma com os objetivos do grupo ou de uma organização. Então, isso é uma liderança. O que é que você espera de um líder? Bom, primeiro eu vou falar aqui que a liderança é um tema muito importante para os gestores. Devido ao seu papel fundamental, os líderes, eles representam na eficácia do grupo e da organização. Os líderes, eles são responsáveis ou não pelo sucesso de uma organização. Liderar não é uma tarefa simples, né? Pelo contrário, liderança exige paciência, disciplina, humildade, respeito, compromisso, né? Pois você está trabalhando em uma empresa, em uma organização, né? E é um ser vivo que está sendo dotada, essa empresa constituída, né, por colaboradores dos mais diferentes tipos, desde as características físicas, psicológicas, emocionais, religiosas, né, formação educacional e origem social, ou seja, de outro país, de outra cultura, de outro elemento. Então, a primeira situação, a liderança, quando ela se envolve com outra pessoa, né, com outros grupos de pessoas, então ela não pega uma pessoa só, o que contribuirá para um bom status de um líder será que a liderança envolve uma distribuição desigual de poder entre os líderes e os demais membros do grupo. E um outro elemento é que a liderança é a capacidade de usar as formas de poder para influenciar de vários modos os seus seguidores. Então, essas 3 implicações, né, estão aí. A primeira, a liderança, ela envolve outras pessoas, né, no processo de gerenciamento de grupos. A segunda, a liderança, ela envolve a distribuição desigual de poder entre os líderes e os demais membros do grupo. E a terceira caracteriza que a liderança é a capacidade de usar diferentes formas de poder influenciar de vários modos os seguidores. Então você tem aí esses 3 elementos que vão, né, estar definindo a característica, o perfil e normatizar, né, e definir a liderança que uma pessoa delegada como líder deverá ter, ok? Eis a questão: é chefe ou é líder? Chefiar é fazer com que as pessoas possam fazer o que for preciso, e liderar
é fazer com que as pessoas queiram fazer o que o outro precisa. Então, um chefe, eles empurram, o líder, ele puxa, para vocês entenderem. Os chefes, eles comandam, os líderes, eles comunicam. Os chefes são mestres, os líderes são maestros, ó, eles balizam para que você vá. Os chefes são comandantes, os líderes são treinadores. Os chefes são donos da voz mais alta, os líderes dos ouvidos mais acurados. Os chefes administram, os líderes inovam. Os chefes é uma cópia, o líder ele tem que ser e é original. O chefe o chefe mantém, né? O líder desenvolve. O chefe focaliza o sistema e a estrutura. O líder instiga, inspira a confiar. O chefe sempre vai perguntar como e quando. O líder ele pergunta o que e por quê. O chefe convive melhor no status quo, ó, o Deus. E o líder não, ele desafia e muda. O chefe é bom soldado e o líder é ele mesmo. O chefe faz as coisas corretamente. O líder faz as coisas certas. O chefe, ele obtém resultados através ou apesar das outras pessoas. O líder não, ele vai desenvolver pessoas e grupos para chegar ao resultado. O chefe quer segurança e estabilidade. O líder quer desafios. O chefe busca status de vidas, posição. O líder, ele faz o quê? Dá o privilégio às qualidades. Ou seja, você desenvolve melhor aqui, vá por aqui. Ele nunca vai dizer, o líder, ele nunca vai dizer a você assim: não, você não realiza esse bom trabalho, você não está apto. Ele vai dizer assim: olha, eu vi que você trabalha melhor naquela situação, então desenvolva lá, porque eu vi que você é melhor naquela situação. O que você acha está certo ou errado? Ainda dá esse processo de o que, por quê, né? O chefe, ele são muito obedientes. Os líderes são contestadores, ou seja, contesta a situação. Porque quem contesta dá espaço para informações. Quem contesta dá espaço para explicações. Quem contesta dá espaço para ouvir. Os chefes são fazedores, os líderes criativos. Eles não seguem uma linha reta. Eles seguem aonde o grupo está indo, para onde o caminho que o grupo encontrou para chegar ao melhor objetivo. O chefe veste a camisa da empresa. Os líderes, eles participam dos negócios da empresa. Então, ele se posiciona como um sócio, um corporativo de uma empresa e não só como funcionário. Vamos trabalhar agora um tema muito interessante que se chama motivação. É uma força interior que se modifica a cada momento durante a vida, onde direciona e intensifica os objetivos de um indivíduo. Dessa forma, quando dizemos que a motivação é algo interior, ou seja, que está dentro de cada pessoa de forma particular, erramos em dizer que alguém nos motiva ou desmotiva, pois ninguém é capaz de fazê-lo. Então, esse texto sobre motivação, ele é muito expressivo e diz, em boas palavras de liderança, que motivação é intrínseco, nasce de dentro de você. Ninguém lhe coloca para motivar. Eu posso dar uma palestra sobre motivação, mas se você tiver numa de que não é capaz, não pode, não consigo, não tenho condições, não vou conseguir, zero motivação. Mas se eu conseguir plantar a sementinha da motivação, você já vai mudar tudo. Eu posso, eu consigo, eu quero, eu vou até o fim, eu não vou deixar para trás, tudo você vai colocar o eu. Isso é uma motivação.
Então, tá algumas frases sobre motivação. Não existe melhor motivação para realizar um bom trabalho do que sentir paixão pelo que faz. Não existe nada impossível para aquele que sempre demonstre força de vontade, o que eu falei, o eu. Todos os dias faça a diferença, sorria, diga aí, preste atenção e ouça. E para você ter motivação, você tem que subir o primeiro degrau, comece. Você vai para o segundo degrau, sempre. Vai para o terceiro, pelo. Vai para o quarto, primeiro. Vai para o quinto degrau, o passo. E você chega ao topo. Então, você só chega ao topo saindo do primeiro degrau. Você tem que começar, ok? Então, não desmotive, motive sempre. Segundo Maslow, ele diz o seguinte, que o homem ele se motiva quando suas necessidades são supridas. Maslow ele faz a teoria das necessidades humanas básicas, né? De uma forma hierárquica. Maslow organiza tais necessidades da seguinte forma: você, para ter motivação, você, para ter as suas necessidades humanas básicas, você tem que ter uma autorrealização. Está fazendo o que você gosta, onde você gosta, com quem você gosta. Autoestima, pensar positivamente, ser autoastral, estimular, incentivar, criar, ter iniciativa, ter uma relação social, uma boa relação comunitária, familiar, de amizade, de coleguismo, de ambiente de trabalho, ter uma boa relação com o mundo, com a vida. Segurança, você se sentir seguro, protegido, não ter os seus bens materiais violados, não ser sabotado dentro de uma empresa, não ser copiado, não ser apontado, né? Não ser condenado injustamente, não ser acusado injustamente. E fisiológicas, né? Quais são as necessidades fisiológicas? Você ter um banheiro para você tomar banho, para você realizar suas necessidades, para você ter uma boa ingestão de água, ter um bom alimento. Então, ele se baseia nas 5 necessidades humanas básicas, ok? Essa é a teoria de Maslow. Vamos passar agora para um tema bastante interessante que se chama comunicação humanas, né? A comunicação humana, ela parte do princípio da comunicação interpessoal. É um método de comunicação que promove a troca de informações entre 2 ou mais pessoas. Ah, eu falo só. Ainda bem que você disse que fala só. Se você fala só, você não fez comunicação. Porque para você se comunicar, você tem que ser aí, um processo de emissor e receptor. Emissor é o que fala e receptor é aquele que escuta. Quando você fala, você só fala sozinho. Mas se você fala com alguém, você está se comunicando. Agora, se você fala com alguém e esse alguém não te responde, você não se comunica, você só fala. Existem várias formas de você comunicar, com o olhar, com o som, com as mãos, né? Com gestos, o maestro ele se comunica, por meio de uma vaqueta, e aí ele vai sinalizando as notas musicais, por sinalizações. Você se comunica até por ruídos sonoros, ok? E até mesmo por fumaça, luz. Tudo isso são formas de comunicação, contanto que você tenha um receptor de um entendimento, né? Mas a comunicação, ela pode ser feita sob diversas formas. A importância da comunicação interpessoal. O que é que a gente fala sobre isso? É o cuidado e a preocupação dos interlocutores, aqueles que estão se comunicando, é a transmissão dos dados. Então tem que ter uma linguagem aberta, direta, profissional,
lógica e sintetizada dentro do que você quer no seu ambiente de trabalho. Você não vai falar de uma situação no ambiente de trabalho puxando o assunto do futebol que vai acontecer às 9 da manhã ou às 9 da noite no tal emissora, certo? Você não vai estar falando num ambiente de trabalho como se você estivesse se comportando numa mesa de um barzinho, com gestos e vícios de linguagem que faz assim, tipo não sei o que, tipo não sei o que, tipo, ai meu Deus, tipo não sei o que, pô velho, aí você vai lá e tira aquela peça, tipo assim, você aperta o parafuso, tipo assim, você coloca o parafuso na graxa, tipo assim, não é isso. Você tem que ter uma linguagem profissional, direta, aberta, eloquente, certo? Então você tem que dar boas transmissões de dados e de informação para que você obtenha o sucesso desejado. Você vai pegar o parafuso, vai desenroscar o parafuso, vai trazê-lo até a caixa e colocá-lo na graxa. Olha a diferença. Então, o sucesso da comunicação não depende só da forma como a mensagem é transmitida. A compreensão dela é fator fundamental. Lembre-se que vivemos em uma sociedade de cultura diversificada, porque a gente já conta com os sotaques, né? Já tem aquele problema do regionalismo. E o que às vezes parece óbvio para você, pode não ser para o seu interlocutor. Então, a comunicação, ela tem que passar por esses elementos em que, né, se observa, se visualiza essas situações onde a comunicação, né, interpessoal, ela pode ser afetada. O que é que você fala sobre comunicação? Depois que você faz a comunicação, depois que você faz a informação, né? Que você fala com as pessoas, né? Que cada pessoa, cada elemento, você considera ele como único, né? Aí você vai ter que ter uma consideração em relação ao interlocutor, a sua troca de informação em que se baseia, né, nos primórdios culturais, na sua formação educacional, na vivência, nas emoções e toda a bagagem que a pessoa em que você está se comunicando possa entender o que você está falando. Quem é essa pessoa? O receptor. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, que se você vai falar com a pessoa que tem um nível de escolaridade, que você observa que não acompanhou muito no desenvolvimento do seu estudo o português, você não vai falar para ela uma linguagem, um português eloquente, um português de palavras que você capta no dicionário. Você tem que usar palavras do dia a dia corriqueiro, da linguagem popular, porém com limite, né? E se tiver de usar uma linguagem popular, observar se essa linguagem popular, ela não, mesmo sendo popular, ela não é pornofônica. Então, eu vou dar um exemplo. Oi, moça, o rapaz tá ali e deixa eu ver assim, a limalha de ferro entrou no buraco do zóio. Foi o que ele lhe falou. O que é que você interpreta no buraco do zóio? Você interpretou que a limalha de ferro se desprendeu e penetrou no olho da pessoa. É mais ou menos isso que eu tô querendo falar para vocês, tá? E o entendimento do outro. Por exemplo, nós vivemos uma área de saúde que ela é toda caracterizada por
palavras que levam a tabus e que você não deve expor a privatização, do outro. Então, o que é que acontece? Quando você fala para um homem, explica a ele que ele vai fazer um exame de toque para ver o tamanho da próstata, e ele não sabe, é uma pessoa que não estudou, é uma pessoa que não tem conhecimento, é uma pessoa que... E o que é isso, minha senhora? Você vai dizer, olha, o médico, ele vai calçar uma luva e vai tocar no seu bumbum ou no seu reto, né? Como assim? Aí você diz, é um exame que o médico faz, não dói. Não precisa invadir, não precisa ser eloquente, porque lá ele vai perceber na conduta com o médico, com toda a preparação psicológica, ele vai estar entendendo que o exame é daquela forma. Então, ter esse cuidado, por exemplo, na hora de você abordar, você sendo um líder, você sendo um técnico de manutenção, sendo um técnico de enfermagem, sendo um técnico de enfermagem do trabalho, sendo um operador, você virar para seu funcionário e soltar um palavrão, né? E dizer a ele, você fez assim, fez assado, só o gesto postural, só a maneira. Isso não é comunicação, isso nunca vai ser comunicação. Isso nunca vai haver uma troca de informação. Primeiro, que você como líder, você já passa a ser descaracterizado porque você não teve o controle emocional. Segundo, infringiu a postura ética. Terceiro, infringiu os valores morais. Quarto, se descaracterizou como representação diante daquele funcionário. Por quê? Porque se você foi dado a capacidade de você assumir um posto de gerenciamento e liderança, é porque foi dado a você através do seu comportamento, através da forma em que você se comporta, através de como você se apresenta, através da forma até de como você se comporta, ao sentar, ao entrar, ao sair, e através do seu conhecimento educacional, técnico, científico, ok? Então tem que se prestar atenção a isso. Por isso que diz assim, que depois de transmitida de forma correta ao seu interlocutor, deve ter um acompanhamento para ele saber se está agindo de forma correta. Então, quando você diz à pessoa, olhe, o que você fez não é por aí, vamos aqui, eu vou estar te orientando, eu vou estar passando tudo para você de novo. Ou então, poxa, eu já lhe expliquei, você sabe que não é para fazer assim. Me diga aí onde é que você não está entendendo para fazer. Então você vai ver se a pessoa não entendeu ou se a pessoa entendeu e não está fazendo porque não quer. Não quer fazer, não quer estar ali. Aí você senta com a pessoa e tem um diálogo. Já lhe ensinei, isso aqui, assim, o que é que está acontecendo? Não dá para você, então tá certo. Você vai para lá que eu vou colocar outra pessoa aqui. Deve ter um acompanhamento, sim. Então, a esse processo de você acompanhar é chamado de feedback, né? É o que você tem como resposta depois do que você se comunicou. Então, pense assim. Para você ter uma boa comunicação, bom relacionamento no trabalho, ter uma vida harmoniosa no seu ambiente de trabalho, obedeça os padrões, cumpra o seu dever, seja um indivíduo ético, cultue os valores, mantenha a sua integridade moral, utilize os princípios norteadores, né? E exerça a moral, que está muito ligado aos valores, né? Então, seja uma pessoa nesse âmbito todo equilibrada,
por todos esses elementos que compõem uma relação, uma comunicação humana. Só assim terá felicidade no trabalho. Bom estudo, foi muito bom estar com vocês, ok?